A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Quero desejar a vocês um ótimo domingo na presença do Senhor. Estamos iniciando aqui o segundo trimestre, do ano de 2020, ao qual nós vamos estar tratando a respeito da epístola aos Efésios, né? Então, de uma forma panorâmica, nós vamos estar apresentando os principais pontos dessa carta no aspecto doutrinário, no aspecto da eleição, no aspecto de vida prática dos crentes, né? E a respeito das armaduras de Deus em Efésios 6. Então, de uma forma panorâmica, nós vamos estar apresentando essa epístola para a igreja, né? Então, desde já eu já quero começar, né, a estar fazendo uma oração, porque somos dependentes da graça de Deus, dependentes do Espírito Santo para ministrar essa aula, né, sobre essa revista. Estamos ansiosos, né, por estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. É muito importante, né, que estejamos alicerçados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é combustível, né, para o crente se manter fortalecido. Então, essa epístola aos Efésios, eu creio que é de muita valia para a nossa vida prática, né, como cristãos na face da terra no ano de 2020. Então, eu quero já começar a fazer essa oração. Senhor Deus e Pai, Pai bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu venho pedir ao teu Espírito Santo que venha falar conosco a partir da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, a ministrar a tua palavra, essa lição bíblica, Senhor, para a edificação da tua igreja. Senhor Deus e Pai, não permita que eu venha falar nada que não seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Não sou formada, Senhor, porém estou aqui na dependência da graça e do Espírito Santo de Deus para me usar, Senhor, como canal, Senhor, para trazer a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Então, o nosso trimestre vai falar a respeito da epístola aos Efésios, né? Aqui, como título da revista, nós temos aqui a igreja eleita, né? Vai falar de todo o contexto da igreja, né? E é de muita valia o estudo dessa carta para nós crentes hoje do ano de 2020. Esse estudo ele foi feito pelo teólogo Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADEB, líder da Assembleia de Deus de Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Que o Senhor continue abençoando esse homem de Deus que trouxe um esboço, né, do que seria a epístola aos Efésios numa visão panorâmica. Nós não vamos estar indo a fundo, versículo por versículo, porém, de uma forma panorâmica, ele vai trazer os principais pontos desta carta. Então, em verdade prática, nós temos aqui, em texto áureo, nós temos aqui a palavra de Deus que fica em Efésios, capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe ela fica em dois textos. Efésios, capítulo 1, do 1 ao 2, e Atos, do 19, do 1 ao 7. Como já é de costume, eles não vão estar sendo lidos por conta do nosso tempo, que é bem escasso. Então,
A lição 1 tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Então, nós temos como objetivo geral da aula de hoje mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Como objetivo específico, nós temos que apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida pela epístola. Então, como ponto central dessa lição, nós podemos destacar o seguinte: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. Na introdução, nós temos a seguinte escrita: a epístola aos Efésios é dominada de coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens das doutrinas da epístola. Durante o estudo, o conteúdo da epístola deve levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o objetivo da lição, que você venha glorificar e adorar a Deus e que a sua vida cristã venha a ser aperfeiçoada com a exposição da palavra de Deus por meio da carta aos Efésios. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Ele fazia questão de mostrar que a sua autoridade como apóstolo vinha da parte de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, e não escolhido pelos homens. 3. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, e ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor. O embaixador em cadeias, isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por esta razão, essa epístola entra no rol das epístolas da prisão, que foi redigida, enquanto ele estava preso, que é as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Aqui eu já quero, destacar um ponto muito interessante, que Paulo, ele escreveu 13 epístolas, e em parte ele estava preso. Tem uma parte em Atos, eu não estou me recordando aqui exatamente,
mas que ele vai dizer que muito tem sido a perseguição, ao ponto dele pensar que a sua vida estava se desfalecendo, de tão grande era a perseguição. Mas você não vê em nenhum momento nas cartas dele ele reclamando, murmurando por conta dessa perseguição. Muito pelo contrário, ele auto se denominava como prisioneiro de Cristo, né? Que ele tem uma parte na palavra de Deus que vai dizer que ele se tornou-se preso para que os gentios pudessem ser alcançados, né? Nós, os gentios. Então, imagina, né? O apóstolo Paulo não é diferente de mim, de você. Ele era um homem normal, não tinha poderes de outro mundo. Ele era um homem normal que dedicou a vida, né, para fazer a vontade de Deus. Mas Paulo, né, antes ele era o maior perseguidor da igreja, né? Ele era Saulo, ele respirava morte, ele respirava, né, sangue de cristão. Ele era um dos maiores perseguidores do cristianismo, não porque ele fazia isso porque queria, sim, porque ele, na sua cultura judaizante, ele acreditava estar fazendo o correto, porque ele aprendeu assim. Então ele era uma pessoa que fazia exatamente como ordenava a lei, né? O Império Romano. E o que acontece? Ele perseguia os cristãos achando que estava agradando a Deus, né? Até que ele foi alcançado pelo próprio Senhor Jesus em Atos, capítulo 9, que vai falar da conversão de Paulo, né? E aí eu estava até lendo a respeito disso hoje, que vai dizer que Deus ele foi tão perfeito em sua dinâmica para alcançar os gentios, que ele usou a perseguição de Paulo para espalhar os crentes. E à medida que os crentes iam sendo espalhados por conta da perseguição de Paulo, né? Os crentes iam fugindo para outros lugares, chegando nos lugares que os crentes chegavam, né, fugidos, eles começaram a pregar o evangelho. E as pessoas iam sendo alcançadas. E aí foi crescendo a igreja de Cristo. Então, Deus ele foi tão perfeito que ele usou uma perseguição para espalhar o evangelho. E quando ele teve encontro de conversão com Jesus Cristo, né? Ele passou a ser o maior pregador da palavra de Deus depois de Cristo. Depois de Jesus Cristo, Paulo é o maior pregador da palavra de Deus, né? Então, nós temos muita coisa para aprender em relação às cartas paulinas, né? E em especial, esse trimestre nós vamos estar falando a respeito da carta aos Efésios. Data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. E esse texto fica em Atos 28:30, entre 60 e 62 depois de Cristo. Então essa é a data, né, que a carta aos Efésios foi escrita. Ele estava em prisão domiciliar, né? E ele escreveu, né, pelos estudos, uma data aproximada, entre 60 e 62 depois de Cristo.
A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola ocorreu entre 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Então, o Paulo redigia a epístola e Tíquico levava, né, tudo secretamente, né, para os cristãos. Então, como síntese desse tópico, nós podemos, né, destacar o seguinte: o apóstolo Paulo é o autor da carta, tá, aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Então, esse é a síntese do que a gente acabou de falar agora. Nós temos também aqui que apresentar o esboço da epístola. A carta aos Efésios, ela tem como esboço duas partes, né? Na primeira parte, nós vamos tratar aqui a respeito da saudação, da preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. É uma poderosa oração que Paulo faz para que a mente dos crentes sejam abertas pelo próprio Deus para entendimento, né, e crescimento espiritual, os resultados da redenção em Cristo e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Então, aqui nós temos duas orações poderosas que Paulo faz como apóstolo, né? E na parte 2 da epístola, ele traz instruções práticas para a igreja e para os crentes, e também traz, né, a implementação do propósito de Deus em relação a essa carta, reproduz também a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. Também aqui ele traz também aconselhamentos dos casais, né, de como o marido deve se portar, de como a mulher deve se portar, e também os filhos. Estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, esse texto fica em Efésios 6. Então, e por último, a conclusão. Então, esse é o esboço da epístola aos Efésios. Destinatários. Para quem o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Então, como destinatário tinha a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou